Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos algumas informações que eu resumi aqui para você. É um gás ideal, então a gente sabe que não vai haver troca de energia com o ambiente, a gente vai poder usar as fórmulas que a gente conhece. Esse gás ideal, ele vai sofrer uma transformação, onde a temperatura dele vai de 127 graus Celsius para 327 graus Celsius. A gente sabe que durante esse processo a pressão se manteve constante, então a pressão inicial é igual à pressão final. E aí ele quer saber alguma afirmação sobre o volume final desse gás, tá? E a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que como o gás é ideal, entende-se, né, que vai ser em um recipiente fechado ali essa transformação, então o número de mols não vai variar e a gente vai poder usar essa formulazinha aqui, pressão vezes volume dividido pela temperatura inicial é igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura final. Como a pressão vai ser constante, então a pressão inicial vai ser igual à pressão final. E aí a gente pode vir aqui e cortar elas duas, que já que vai ser a mesma coisa, na multiplicação elas vão acabar se cortando. E vai ficar apenas que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Um impulso muito comum seria colocar essas temperaturas aqui, mas a gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando com essas fórmulas, a gente sempre tem que substituir a temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta que a gente tem, a temperatura que a gente usa no sistema internacional, e todas as fórmulas são feitas para funcionar como Kelvin, tá? Então, sempre tem que ter essa conversão de temperatura. É bom lembrar que graus Celsius mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Então, 127 graus Celsius mais 273 é igual a 400 kelvins e 327 graus Celsius mais 273 é igual a 600 Kelvin. Sendo assim, né, essa temperatura passou de 400 Kelvin para 600 Kelvin. Aí agora sim a gente pode pegar essas temperaturas e vir aqui substituir. O volume inicial dividido para 400, que é a temperatura inicial, é igual ao volume final dividido para 600, que é a temperatura final. Esse 600 eu só vou passar para cá multiplicando, né? Ele está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando. E o volume final fica igual a 600 vezes o volume inicial dividido para 400. Se você pegar esses zeros aqui e cortar, vai ficar 6 dividido para 4, que é a mesma coisa que 1,5. Então, a gente tem a relação ali de que o volume final é igual a 1,5 vezes o volume inicial. E daí, quando a gente vai analisar as alternativas, a gente tem que a A fala assim, ó. A A diz que independe do volume inicial, mas não. Como existe essa relação aqui do volume inicial, então a gente vai ter uma relação direta ali. Quanto maior o volume inicial, maior o volume final. Então, essa daqui não está certa. A B, ela não está certa por quê? Porque nesse trechinho ali do enunciado não foi dada nenhuma informação sobre qual era o volume inicial. Então, a gente não tem como calcular o volume final. Mas vamos ver aqui as outras. A C diz que o volume dobrou. Não, ele ficou 1,5 vezes maior. Por exemplo, se o volume fosse 200, se o volume inicial fosse 200 litros, só para você ter um exemplo. Se fosse 200 litros, ficaria 200 vezes 1,5 e o resultado seria 300 litros. Ou, por exemplo, se o volume inicial fosse 100 litros, ficaria aqui vezes 1,5 e o volume final teria 150 litros. Então, perceba que ele não vai dobrar. Ele iria dobrar se esse númerozinho aqui fosse o 2, tá? Na D, fala assim, ó. É igual ao volume inicial, pois o volume não varia durante o processo isobárico. Não. Quando a gente tem um processo isobárico, é porque a pressão não varia. Mas daí, se a temperatura mudar, o volume vai mudar também. E ele não vai ser igual ao volume inicial. E a E é igual a metade do volume inicial,
pois o volume e a pressão são proporcionais de acordo com a lei de Boyle. O volume e a pressão, eles são inversamente proporcionais, tá? Se você já viu na parte da matemática, quando a gente tem duas grandezas se multiplicando, é porque a gente tem uma relação inversamente proporcional. Se um aumenta, a outra diminui, então já está errado por aí. E além disso, ele não vai ser igual à metade do volume inicial, ele vai ser 1,5 vezes o volume inicial. Então a E está errada. Para a gente achar alguma certa, tem algumas teorias assim que pode ser erro do enunciado. Primeira possibilidade é que ele tenha esquecido de dar o volume inicial. Se ele desse o volume inicial como 200 litros, aí sim a gente teria um volume final de 300 litros e a alternativa B estaria certa. Tá? Então, se o enunciado tivesse dado essa informação de que o volume inicial é 200 litros, a gente poderia ter a B como correta. A outra possibilidade é que ele errou na hora de dar a temperatura. Por quê? Se ele tivesse dado, ao invés de 127 graus, fosse apenas 27 graus, ou seja, se essa transformação tivesse acontecido de 27 graus Celsius para 327 graus Celsius, a gente teria aqui que ao invés de 127, a gente teria 27 graus Celsius, e isso é igual a 300 Kelvin. Quando a gente colocasse aqui, ficaria VI dividido para 300 é igual a VF sobre 600. Aqui ficaria 600 dividido para 300, que é igual a 2. E daí sim iria dobrar. Você teria o volume final igual ao dobro do volume inicial. Tá? Então, existem essa possibilidade aqui da B e da C, mas as duas contam com um erro de enunciado, tá? Se a gente for seguir o enunciado ali como está, realmente não tem nenhuma correta.